Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série que estreou na Netflix esta semana, chamada I Am Not Okay With This. Então não se esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E vamos falar dessa série. I Am Not Okay With This é baseado em um quadrinho e é uma série criada pelo mesmo criador de The End of the Fucking World e produzida pelos produtores de Stranger Things. Então, claro, a gente tinha um time de ouro para fazer uma série que poderia ter bastante potencial. A gente aqui conhece uma garota que se chama Sydney, que é uma garota que passa por muitas questões, alguns problemas psicológicos, por não se encaixar no mundo, até que ela descobre que ela tem alguns poderes, né? Ela tem capacidades aí super poderosas, bem tipo X-Men, e aí a vida dela começa a mudar de um jeito muito mais estranho do que ela imaginou que seria possível em algum momento. A série é protagonizada pela Sophia Lillis, que faz a Sydney e que vocês com certeza conhecem como a Beverly de It. Também a gente tem o Wyatt Oleff, que vocês conhecem como Stanley de It, e aqui na série ele faz um personagem também chamado Stanley. E também a Sophia Bryant, que vai fazer a Dina nessa série. Então a gente tem basicamente esses três personagens. Tanto o Stanley quanto a Dina são personagens que vão orbitar em volta da personagem da Sophia Lillis, né, que é a Sydney, e a história vai se desenvolver aí ao longo de tudo isso. Eu não avisei, mas esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu a série até o final, eu recomendo que você, né, tome cuidado aí com a série, mas se você assistiu e quer saber do final, que se você ficou chocado com o final, eu já quero saber o que você achou. Então já deixa aqui nos comentários qual que foi o seu pensamento aí sobre o final da série. Fica aqui no vídeo que quando a gente chegar lá, a gente vai falar desse final que foi bastante chocante e muito diferente do final do quadrinho. Então a gente vai conhecer a Sydney, que é uma garota que não se encaixa em lugar nenhum, ela não se entende muito bem. Ela tem uma única amiga, que é a melhor amiga e a única melhor amiga que ela teve na vida, que é a Dina, e ela começa a desenvolver sentimentos por essa amiga dela e ela fica um pouco confusa e um pouco incerta em relação a tudo que tá acontecendo ali com a vida dela. Enquanto isso, ela tem um vizinho, que é o Stanley, que é um cara que é muito estranho, mas que acaba se aproximando dela e ela acaba deixando ele se aproximar dela, porque ela vê que a Dina tá namorando um cara, que é um cara que é o cara mais popular da escola, é um cara que é um pouco otário, e aí ela acaba tentando preencher esse vazio, se relacionando com uma outra pessoa. Enquanto isso, né, ela também está descobrindo os poderes dela e quais são as limitações desse poder, até onde esses poderes vão, o que esses poderes conseguem fazer de fato, se ela não tá mesmo imaginando esses poderes, se não é uma coisa da cabeça dela, se ela não tá ficando louca. Ela também mantém um diário, né, então a série é basicamente narrada por ela falando, querido diário, nananana. Os episódios, que são apenas 7, tem em torno de 20 a 25 minutos, então é uma maratona super rápida de se fazer, e eu tenho certeza que vocês assistiram tudo no mesmo dia. Eu assisti tudo no mesmo dia, sentei e assisti já tudo de uma vez, porque a série tem uma vibe gostosinha pra você assistir, ela segue um ritmo legal, então os episódios, eles são curtinhos, mas eles entregam o que precisa ser entregue, a história anda muito rápido, então as coisas vão acontecendo, a gente tem plot twists, a gente tem revelações, e tudo vai, né, escalando ali muito rápido, e aí a gente chega, né, no final, que é bastante chocante, que com certeza deixou muita gente de boca aberta. Eu já queria dizer que, assim, a Sydney, ela é legal, e a Sophia Lillis, óbvio, ela é uma atriz muito incrível, mas o meu coração nessa série fica inteirinho com o Wyatt Oleff, porque ele é simplesmente maravilhoso. O Stan é um personagem maravilhoso, ele rouba todas as cenas que ele tá. Ele é carismático, ele é divertido, ele tem uma profundidade que a gente trabalha ali, esse jeito dele, que não é um jeito másculo, né? Não é um jeito masculino. E isso, óbvio, é questionado na série, porque o pai dele é um brutamontes, é um cara que gosta de futebol e toma cerveja. E aí ele trata o filho dele como não um homem, né? Ele acha que o filho dele não é um homem, não é homem o bastante. E a gente até vai falar um pouco, bastante superficialmente, mas sobre o pai dele bater nele, né? Então tem essa história ali no meio, jogada no meio. Eu confesso que em muitos momentos eu tava muito mais investida na história do Stan e em tudo que tava passando por ele, porque ele é um personagem muito cativante, mas é claro que ele tá ali sempre pra ajudar a Sydney em todos os momentos a tentar descobrir o que tá acontecendo com a vida dela e, enfim, por que ela tá passando pelas coisas que ela tá passando. Enquanto isso, a Sid, ela tem muitas questões acontecendo na vida dela. Então a gente tem a morte do pai dela, que cometeu suicídio, e ela, enfim, fica se questionando o tempo inteiro, ela não consegue ficar em paz com esse fato, né? Então isso é uma coisa que vai seguir ela
a temporada inteira. A gente tem uma relação muito difícil que ela tem com a mãe dela e com o fato de que ninguém nunca falou sobre esse luto pelo pai dela e sobre o que aconteceu, e ela não consegue ficar em paz com isso, e ela acaba brigando muito com a mãe dela. A gente tem ela descobrindo a sexualidade dela e percebendo que ela está apaixonada pela melhor amiga dela, pela Dina, e que ela gostaria de namorar com ela, gostaria de ficar com ela, e isso é muito difícil pra Cid também poder entender. E como se isso não fosse bastante, a gente ainda tem todos os poderes aparecendo e uma relação complicada que ela tem com o Stan, porque ela sabe que ele gosta muito dela e ela não retribui esse carinho por ele na forma romântica, né? E ela se sente culpada, mas ao mesmo tempo ela gosta da atenção, ao mesmo tempo ela precisa da ajuda dele pra solucionar todos os problemas pelos quais ela tá passando, porque ele é a única pessoa que sabe que ela tem esses superpoderes, né? E ele é literalmente o nerd que vai pegar os quadrinhos do Homem-Aranha e tentar ajudar ela a solucionar os problemas e da onde vieram esses poderes e tudo mais. Eu acho que eu preciso falar um pouco sobre o quadrinho. O quadrinho é uma das coisas mais horríveis que eu já li na minha vida, e não no sentido de muito pesado nem nada, mas é só no sentido de que é ruim mesmo. Eu imaginei que a série poderia ser muito melhor e a série poderia se salvar em muitos momentos, em muitas questões, e realmente foi o que aconteceu. O quadrinho tem muitos problemas, é um quadrinho que fala superficialmente sobre muitos assuntos difíceis, não se aprofunda em nenhum, e ele é completamente responsável com tudo que ele fala, desde suicídio até problemas mentais, gravidez na adolescência, estupro, abuso, tudo. Ele pega um monte de assunto, assim, de assuntos problemáticos, joga ali e fala, beleza, é isso, lidem com isso. A série conseguiu se sair divertida, gostosa de assistir e, ao mesmo tempo, responsável quando fala de assuntos que precisam ser falados. Ela não precisa colocar todos os assuntos ao mesmo tempo, ela não precisa jogar tudo na sua cara. Então ela vai colocando aos poucos algumas questões que são interessantes de serem trabalhadas. Eu acho que isso ajuda muito a série a ser tão agradável de assistir e tão fácil de assistir e, ao mesmo tempo, responsável quando fala dessas coisas. Eu acho que uma das coisas mais legais é o relacionamento da Dina com a Sydney. A gente sabe que isso é um relacionamento que, óbvio, a gente já viu milhões de vezes, que é uma garota que tem tudo pra ser uma garota popular e ela acaba virando amiga da garota mais estranha da escola, e aí, né, começa a rolar tudo isso. Mas eu confesso que eu fiquei muito surpresa positivamente quando no último episódio, no episódio do baile, a Dina acaba demonstrando que ela também teria, talvez, um interesse ali na Sydney. É claro que tudo isso é interrompido pelas coisas que acontecem no baile, mas é muito legal ver que a gente caminha para essa direção e que isso pode ser, sim, muito bem desenvolvido dentro da história. Um outro detalhe que eu achei legal é que no quadrinho a gente tem a Dina deixando de falar com a Sydney e começando a ignorar ela, porque ela tentou beijar ela, né? Então, porque a Sydney tentou beijar ela. É óbvio que a gente sabe que isso é uma coisa que pode acontecer, isso é uma coisa que acontece de verdade. As pessoas não sabem lidar com essas coisas, mas eu acho que foi muito mais saudável na série a gente ter a Dina brigando com a Sydney por um outro motivo que era muito plausível, né? Sobre elas terem invadido a sala do diretor e roubado um negócio lá, e a Dina não saber exatamente o que, por quê, né, e por que ela tava fazendo isso. Além disso, a gente tem a introdução de um grande mistério, que é quem é aquela figura bizarra que aparece em alguns episódios, que meio que tá seguindo a Sydney, e que ela fala que tá sentindo que tá sendo seguida, e a gente vê a figura aparecendo e desaparecendo, e claramente é uma figura que tem poderes, e que tem poderes parecidos com o da Sydney, né, provavelmente tem alguma ligação com ela. Muita gente especulou que seria o pai dela, mas ao mesmo tempo, a gente também tem uma conversa onde a Sydney tem com a mãe dela, que ela fala que o pai dela tinha problemas, que ele estava passando por questões, que era muito difícil para ele lidar com algumas coisas, que ele tinha traumas da guerra, o que nos leva a pensar que os poderes podem sim ter sido resultado de algum experimento feito pelos militares. E aí ela fala que ele também sentia que ele estava sendo seguido, que tinha uma figura que ficava atrás dele. Então, eu fiquei pensando também que essa figura poderia ser a mesma figura que perseguiu o pai dela, né? A gente sabe que a Sydney passou por coisas parecidas pelas quais o pai dela passou, e a gente traça um paralelo disso no episódio, né, que se chama Tal Pai, Tal Filha. Ao mesmo tempo, será que essa figura é o pai dela, ou será que é uma figura que perseguiu o pai dela e que talvez não seja tão boazinha assim, e que talvez queira usar a Sydney e os poderes dela? Porque assim, se fosse uma figura boazinha ou se fosse o pai dela, não teria motivo pra ele não aparecer antes pra ela e falar: filha, eu sei o que está passando, eu sei o que você tá vivendo com esses poderes, então eu vou te ajudar pra você não passar pelas coisas que eu passei. Por mais que ele seja um fantasma, uma ilusão, uma aparição, enfim, não importa. Ele poderia ter se revelado antes.
mas a figura espera a Sydney tá no limite e ter feito a coisa pela qual ela não vai conseguir voltar, né? Uma coisa que vai ficar com ela pra sempre, que vai marcar ela pra sempre, que é ter matado uma pessoa com os poderes dela, porque ela se sentia muito receosa sobre ela ser perigosa, sobre ela poder machucar alguém que ela gosta ou alguém que ela não gosta. E aí essa figura espera esse momento onde ela tá o mais vulnerável possível para se aproximar dela e falar, bom, então, agora vamos falar desses poderes e vamos trabalhar esses poderes. Então, assim, eu acho que coisa boa não é essa figura, eu acho que não é o pai dela, eu acho que talvez o pai dela, memórias do pai dela ou alguma conexão com o pai dela possam ajudar ela a resolver isso numa possível segunda temporada, né, a se livrar dessa figura que a gente ainda não sabe muito bem qual é, mas eu realmente, sei lá, realmente fiquei um pouco com o pé atrás com essa criatura aí que tava perseguindo ela e aparecendo nas sombras. A série ainda não tá confirmada pra segunda temporada, mas eu acredito que deve ganhar sim uma segunda temporada, se a audiência for boa, né? Mas eu acredito que sim. E claro, a gente tem um grande gancho no final da primeira, e isso me leva a crer que o criador, ele tem uma segunda temporada já planejada, já pensada, porque as coisas também foram muito introdutórias nessa primeira temporada. Por serem episódios mais curtos, a gente tem muito uma introdução. E aí o que acontece no final é que a Sydney tá no baile e o Bradley, que é o namorado da Dina, né, ex-namorado da Dina, o cara popular, pegou o diário dela e descobriu todos os segredos, inclusive o fato de que ela tem poderes. E aí ele começa a contar isso pra toda a escola e a Sydney começa a ter o gatilho, né, porque afinal os poderes dela são liberados e ficam mais fortes de acordo com os gatilhos que ela tem. E aí ela acaba explodindo a cabeça dele no meio do baile. É uma cena bem grotesca, eu sei que pros fãs de The End of the Fucking World não é nada demais, porque a série é bem violenta também. Eu acho que I Am Not Okay With This é uma série menos violenta, até esse momento, óbvio, esse é um momento muito violento, mas até então não era uma série particularmente violenta, mas eu sei que vocês ficaram em choque com esse momento, e sei que vocês também clamaram por mais. Então talvez na segunda temporada, com uma Sydney com mais controle dos poderes dela, a gente possa ir mais longe, chegar mais longe disso. Pra encerrar, eu queria falar um pouco sobre um personagem que é muito interessante, que é o irmão da Sydney. Ele é um personagem que aparece pouco, mas ele é muito importante, ele é muito relevante pra história, porque ele se faz presente o tempo inteiro. Assim como o Stanley, todas as cenas que ele aparece, ele rouba a cena, ele é muito carismático, ele é divertido. É o oposto da Sydney, o que é muito engraçado, né? Então é legal ver como um irmão mais novo cuida da irmã mais velha, mesmo eles não se entendendo tão bem. Eu acho que eles têm uma relação muito legal, que é muito bem trabalhada durante a série, mesmo as brigas, mesmo os problemas que eles têm. Eu gostei muito desse personagem, eu gostei muito dos personagens que cercam a Sydney. Eu confesso que em muitos momentos eu fiquei um pouco entediada pela Sydney, porque eu acho que ela bate em muitos clichês que a gente já viu nessas séries e em filmes que falam sobre isso, mas os personagens que circulam ela são muito interessantes. O irmão dela é muito legal, o Stanley é muito legal, a Dina é muito legal, o próprio Bradley é um personagem que poderia ser interessante se ele tivesse tido mais desenvolvimento nessa temporada, mas infelizmente não teremos Bradley na segunda, né, porque afinal a cabeça dele virou picadinho, literalmente. É isso, eu acho que tudo isso contribuiu pra ser uma série bem gostosinha, bem rápida de assistir, e eu confesso que eu tô bastante empolgada pra segunda temporada. Eu espero que ela realmente aconteça, porque a gente tem muitas respostas pelas quais a gente clama, né? Netflix, por favor, a gente clama pelas respostas. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você acha que é essa figura que persegue a Sydney, que aparece no final do último episódio. Deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!